mais rápido e simples. Entretanto, gente, a qualidade da amostra, utilizando-se o peso próprio da coluna, é prejudicada, pois não é possível garantir o funcionamento adequado do Heave Compensator. Os senhores estão vendo desvantagens do método down the hole, também para dar uma chamadinha em outro aspecto, né? É difícil conter essa palestra numa hora só, mas ensaio CPT. Os ensaios CPT furo abaixo, eles não são contínuos, ó. Por quê? Você faz 3 metrinhos, depois você limpa o furo, né? Limpa até aqui e avança de novo. Então, o avanço do furo necessário para atingir a próxima profundidade de ensaio é feito com perfuração rotativa, causando o quê? Perfuração da camada seguinte. Então, quando você faz esses 3 metrinhos, você entra com a perfuratriz e perturba. Você vê que sempre no início do resultado, ó, ele está perturbado, ó, perturbado, perturbado, perturbado. E aqui para a pressão também que eles medem. Tá? Esses gráficos mostram o ensaio de CPT furo abaixo, com evidência da perturbação no início de cada ensaio, devido à perfuração do trecho imediatamente acima. Isso foi mostrado pelo Lunar, Tom Lunar, no seu trabalho de 2012. Investigações geotécnicas a partir do piso marinho, seabed. Isso que é o grande negócio, a grande, digamos, novidade de utilização e preferência. Ensaios CPT, né, ensaios in situ, e amostragem realizados a partir do piso marinho, com utilização de uma mera embarcação dotada de A-frame na popa, não precisa de um navio especial, aqui nós temos no Brasil, que é o método atualmente utilizado no Brasil. Está aqui o navio com A-frame de popa e unidade seabed. Está aqui um detalhezinho posicionada no leito marinho. Aqui é o equipamento de CPT que vai ser jogado no mar pelo A-frame. Aqui é a amostragem com, olha, o Jumbo Piston Corer, que estava aposentado, voltou à circulação. A execução do CPT, a partir do piso marinho, está aqui, ó, colocado CPT aqui, não tem descontinuidade. A unidade de fundo é descida, a unidade de fundo é descida até o piso marinho por um sistema de cabos, né? Cabos e polias. Ela é colocada aqui. E aí a composição é formada pelo cone e suas hastes de extensão e é então cravada no solo a partir do piso marinho. E o resultado dos ensaios são realizados de forma contínua, como eu já disse, até a profundidade de 40 metros ou até o limite operacional do equipamento, dependendo do tipo de material encontrado, você vai a mais ou menos do que 15 metros. De novo, Lunar, 2012. A execução do CPT é a partir do piso marinho. Vantagens: maior qualidade, por não há perturbação causada pela perfuração, né? É contínuo, lá não é. A cravação é feita de forma controlada e permite a realização em lâminas d'água mais profundas. Desvantagens: como tudo na vida, tem vantagens e desvantagens. Desvantagem: não pode realizar ensaios em taludes de grande declividade. Apenas em caso de solos moles, profundidades de 40 a 50 metros, a partir do piso marinho, já foram alcançadas. Está aí a amostragem do fundo marinho, para a gente dar uma cheirada lá. O equipamento tradicionalmente utilizado para amostragem é o amostrador de gravidade, o Kulenberg, que eu já contei a história dele. Hoje é o mais utilizado no Brasil para a execução de sondagens em águas profundas. Para quê? Para estudo de fundações. É o Jumbo Piston Corer, JPC. A operação do JPC. Amostragem a partir do fundo marinho, continuação, vantagens: rapidez de execução, equipamento de fácil manutenção a bordo e de grande robustez para longas campanhas. Outra vantagem: requer apenas a disponibilidade de navio simples com A-frame. Desvantagens:
não apresentam boa recuperação. Como o pistão não é realmente estacionário, uma combinação de fatores, de elasticidade do cabo, pressão abaixo do pistão, etc., levam a uma certa perturbação da amostra. A gente deve considerar isso. Durante a sua retirada, ocorre flambagem do tubo, acarretando o quê? Perturbação da amostra. O manuseio do equipamento nas operações de lançamento e içamento, de novo, riscos para a equipe agora. A nova geração de equipamentos, sonda de perfuração submarina, chamada Seafloor Drilling. Agora vale a pena prestar atenção, essa é a grande novidade. Elas representam uma enorme inovação nas investigações geotécnicas, sobretudo em lâminas de águas profundas. E esses equipamentos executam a sondagem, ensaios in situ, amostragem, a partir do sistema, não é o equipamento, de um sistema assente no piso marinho, controlado remotamente. Não há necessidade de utilização de navio geotécnico específico. Existem, atualmente, alguns diferentes equipamentos fabricados a partir desse mesmo conceito. Tem o chamado equipamento PROD, que está aqui, e o equipamento Guardline, que a gente citou a Guardline, ela tem um equipamento próprio dela, e o equipamento Seafloor Drill. O modo de operação, o equipamento Seafloor Drill Rig, ele é lançado do convés da embarcação, olha aqui o equipamento, aqui é a base dele, de sustentação no fundo do mar, essa base aqui é móvel, eu vou mostrar depois a vantagem, e ele sendo jogado no fundo do mar, utilizando-se o quê? O A-frame. Eita, esse meu dedo aqui, ó. Também é a mesma coisa, mostrando descido no fundo do mar, né? 2.1 e 2.2, descida do equipamento. É descido no fundo do mar como? Através de um mero umbilical que tem a função de carga, acionamento do sistema, injeção de lama, de perfuração e transmissão de dados. Coleta e transmite dados, olha que bacana. Equipamento posicionado no fundo do mar. Aqui é um desenho esquemático do equipamento no fundo do mar. Vê o umbilical e o navio, onde a operação de controle é realizada aqui. Só isso, navio simples, naviozinho. Um rebocadorzinho com A-frame. E olha que é interessante, equipamento posicionado no fundo do mar. E olha, vê a capacidade dele se apoiar no leito marinho em talude irregular. Aquela base dele, ela se ajusta à declividade do fundo do mar. O equipamento Seafloor Drill é dotado de um sistema de perfuração rotativa e de sistemas hidráulicos de cravação e reação para a execução da amostragem em solos, amostragem em rochas, ensaios CPT e ensaios de palheta. O avanço da sondagem é realizado por quê? Por perfuração rotativa. E tem capacidade de execução de sondagem de até 150 metros abaixo do leito marinho. Aqui é a vista geral da sonda de perfuração, já no fundo do mar, aqui a vista da perfuração, e o detalhe do revestimento durante a perfuração. E o top drive da sonda de perfuração. Revestimentos, hastes, tubos amostradores e equipamentos de ensaios, antes que alguém me pergunte, eles são armazenados num sistema carretel, está lá junto. Correto? Aqui, ó. E um braço mecânico automatizado, é um sistema robótico, olha o braço mecânico, é utilizado para quê? Para selecionar a ferramenta que se quer, que é desejada, se é um amostrador, se é um revestimento, uma tubulação. Você comanda lá de cima. Então, o sistema permite que se execute em um mesmo furo as amostragens e os ensaios até a profundidade programada. Todos os ensaios
tem seus resultados em tempo real. Em síntese, ao término do furo, o equipamento é içado para a embarcação com todas as amostras coletadas. Quer dizer, ele sobe com as amostras que o robômetro já põe no lugar certo. E os dados já estão prontos. Vantagens do equipamento. Já estamos chegando ao fim, gente. Ele pode ser mobilizado para ter, já disse, estou repetindo, de certa maneira, pode ser mobilizado a partir de qualquer tipo de embarcação, não sendo necessário um navio geotécnico. Segundo, o sistema é pouco influenciado pelas ondas ou condições de mar. Terceiro, maior profundidade para grandes lâminas d'água, pois não usam a coluna de perfuração como os navios geotécnicos convencionais, outra vantagem. Quarto, as sondagens podem ser executadas, como eu já disse, até 150 metros de profundidade abaixo do leito marinho, com lâminas d'água de até 3.000 metros. Sistemas Seabed atingem no máximo 21 metros para amostragem e 40 metros para o CPT. Opera em taludes marinhos irregulares com inclinações de até 35 graus. Desvantagens, como tudo na vida, tem vantagens e desvantagens. Amostras têm pequeno diâmetro, 44 e 72 milímetros, comparadas com as amostras do JPC, o Jumbo Piston Core, que tem 100 milímetros de diâmetro. Aí tem menos interesse, equipamentos de sais in situ para mostrar, o T-bar, determinação in situ da resistência não drenada, SU natural e amolgada, de argilas muito moles, o cone sísmico, que além dos parâmetros convencionais do CPT, ele determina a velocidade de onda sísmica, VS, essa é a grande novidade, para a obtenção de parâmetros de rigidez e liquefação. E o mini CPT, que eu acho que é uma grande história que os que não conhecem precisam conhecer. É utilizado para a obtenção de parâmetros de resistência para rotas de duto, gente. Profundidade máxima de ensaio, 20 metros. Ponta cônica de 2,5 e 5 centímetros quadrados. Varia, né, de acordo com nessa faixa. E lançamento a partir de navios de menor porte. Fácil mobilização. Outros equipamentos utilizados em campanhas geotécnicas, tem o velho Vibrocore, quando eu comecei, quando eu tinha 25 anos, sei lá, o Vibrocore estava começando a ser utilizado lá no Porto de Tubarão, no Espírito Santo. Amostragem por vibração, tem várias dificuldades, né? De um tubo acoplado a uma cabeça vibratória. Amostragem de areias, é específico para isso. E utilizado recentemente no Brasil para estudo de rota de dutos. Então, para estudo de rota de dutos, ele está resolvendo essa parada, é uma maneira rápida, rasteira e barata. E a grande novidade é fazer como a gente fazia antigamente. Quando a gente começou com Costa Nunes, que foi o grande pioneiro em análise de estabilidade de encostas, a gente ia para a montanha, para o morro, tirava uma amostra, a gente escavava com cuidado para ter uma amostra, um bloco de solo, né? E então aqui está o bloqueador, né? O bloqueiro. Ele desce, se assenta no fundo do mar, aqui está mostrando uma amostra, box score, é usado para coleta de amostras superficiais do leito marinho, amostras em forma de bloco. Quer dizer, é um bom estudo para estudar a rota, uma boa maneira de estudar a rota de dutos. Aí eu não vou falar nada, estudo todo mundo já sabe, ensaios de campo, ensaios de laboratório, quer dizer, a gente tem os ensaios CPT, amostragem com Jumbo Core, e o Vent Shear, né, que não tem no caso aqui, ainda não entrou lá, mas está guardado aí, para daqui a pouco a gente vai contar a história do Vent Shear. Ensaios de laboratório, caracterização, índices físicos, tixotropia, ganho de resistência com o tempo, sensitividade, ensaios de adensamento odométrico, ensaios de K0, triaxiais,
cisalhamento direto simples, estático e dinâmico, e a grande novidade é o cisalhamento dinâmico. Eu me lembro que no tempo que nós estudamos para a Petrobras, nós trouxemos para a América Latina, foi o primeiro equipamento triaxial dinâmico, que hoje já está superado. Hoje a grande novidade que nós temos também, estamos fechando o laboratório por falta de serviço, é o último laboratório brasileiro, né? Tem um estrangeiro lá no Paraná, mas brasileiro mesmo, no verdadeiro sentido da palavra, não é brasileiro no sentido do deputado, como é o nome do deputado que diz que é brasileiro? O deputado José Serra. Não é brasileiro no ponto de vista de José Serra, é brasileiro. Então aqui os senhores estão vendo os ensaios geotécnicos de laboratório, caracterização, definição de parâmetros de compressibilidade, todo mundo sabe, parâmetros de resistência para diversos caminhos de tensões e definição do comportamento cíclico e da resistência cíclica. Então, aqui câmeras triaxiais, adensamento, cisalhamento direto estático e compressão triaxial e, lamentavelmente, a gente errou em não colocar a grande novidade que é o ensaio de cisalhamento direto. A gente tem naquela nossa outra palestra, mas não botamos aí. Então, acho que basicamente era isso. Só faltou muito obrigado por terem me aturado e estou à disposição. Como sempre fazemos, parabéns, os aplausos já traduziram isso. Nós temos 13 minutos para as perguntas. É pouco tempo, mas eu vou levar o microfone para que nós possamos ouvir sua pergunta. Marcos Pacheco, da UERJ. Francis, primeiro, você me pegou de surpresa quando me perguntou sobre o Jeopardy. Depois a minha ficha caiu. É colocar em desgraça. Exatamente. Jeopardizing gerúndio, né? Ou não? Gerúndio lá não existe, né? To jeopardize é colocar em desgraça. O verbo jeopardizing está me colocando em desgraça. É. Bom, agora, uma pergunta sobre a sua apresentação. Considerando esse momento desconfortável que a gente está vivendo agora, a gente está, neste momento, tendo algum programa de investigação offshore no Brasil? Neste momento? Nesse momento que eu saiba, não, Angélia. Em andamento, tem? Fala aqui no microfone. Neste momento sendo executado, né? Mas já existe uma previsão de campanha, já existe um apontado para isso, para algumas campanhas utilizando alguns equipamentos desses. Previsão, mas em andamento, não. Em andamento, não. Ok, obrigado. Eu diria que as investigações geotécnicas pararam de ser feitas, né? Antigamente, quando a geotecnia começou, você ia em certos livros por exemplo, de concreto armado, no livro do Adécio Moreira da Rocha, que eu escrevi o capítulo Fundações, do volume 4 do livro dele, tem uma tabela de coeficiente de atrito de areia, coesão de argila, quer dizer, é um negócio inadmissível, né? É um troço do tempo em que não existia geotecnia. Os valores dos parâmetros saíam de revista. E hoje eu vejo que são poucas as entidades que contratam a investigação de estudos geotécnicos. São poucas. Não vou dizer que não existe, mas antigamente, eu na Tecnosolo, nós chegamos a ter 80 equipamentos, só a Tecnosolo. Existia a mais antiga de todas, a Sondotec, que hoje é uma projetista. Não tem laboratório, não é uma empresa de geotecnia. Ela era a mais antiga delas. Depois dela, aliás, a mais antiga era a geotécnica. Não existe mais. A sondotécnica não executa mais isso. E
A Tecnosolo, que hoje também não executa geotecnia, executa obras geotécnicas, mas não tem laboratório geotécnico já há muitos anos. A Ródio, que era estrangeira, trabalhava no Brasil, também se mandou do Brasil há muitos anos. Então, eu diria que, genuinamente brasileira, o último laboratório é o nosso. E hoje está a ponto de ser fechado. E ao longo desses 43 anos de empresa, a gente já manteve o laboratório fechado, pagando laboratoristas formados por nós para não fazer nada durante anos. Mas tínhamos um contrato guarda-chuva com a Petrobras, aquele que a qualquer momento a gente podia ser chamado para trabalhar. Mas hoje nem esse contrato a gente tem mais. Hoje as pseudo-empresas brasileiras, elas já ganham os contratos, que elas mergulham para